Se você é pesquisador, tem alguns pesquisadores que escutam a gente e às vezes acha que está faltando ideia para novos projetos. Se você é um clínico, a gente tem muito fisioterapeuta escutando a gente, e fala assim: ai, mas eu vou fazer de novo esse exercício, né? É sempre esse exercício. Fica aí, escuta um pouco. Se você é um estudante e está, inclusive pensando, né, na importância que tem o processo de aprendizado, como é que você vai usar essas informações no futuro, fica aqui, escuta a gente, porque a gente já vai começar soltando uma bomba, neurofisiológica, que é aquela coisa, né? O Murilo fala muito, Rogério, nós naturalmente somos criativos, a gente inventou soluções, a roda, isso, aquilo. E é engraçado que parece que, então tudo que era importante já foi criado. Mas uma coisa que ele mostra neste livro para gente é a questão de que o ser humano é um dos poucos que tem capacidade imaginativa. Então, o cérebro do ser humano é, na natureza, o único que a gente sabe que é capaz de criar suposições e cenários e histórias no seu processamento cerebral. O resto do mundo vive o mundo concreto, enquanto que a gente tem, quer dizer, é inato ser imaginativo de coisas que não estão no mundo real. Para mim, logo no começo do livro, eu falei assim, nossa, olha isso, cara, isso quebra qualquer objeção, Uhum, né? Não vem com esse sim. papo de que eu não sou criativo. É, o Ken Robinson também escreve isso no livro, né? Tanto que o título do livro, Somos Todos Criativos, é justamente para ir contra essa objeção de que, um grupo, inclusive todo livro está escrito isso, até me corrija se eu estiver errado. Todo livro está dizendo que todos nós somos criativos, todos nós nascemos assim. Quando a gente era criança, a gente pensava e depois a gente não é um grupo especial. Criatividade não é de grupo especial. É, Criatividade não é dom. Criatividade não é de uma casta. Criatividade não é para escolhidos. Então, todo livro ou todo curso de criatividade começa fala sobre assim. isso. E eu também falo isso, né? Eu também começo falando isso. Porque mesmo a gente falando, as pessoas ainda insistem que, ai, É, nossa, eu não vou conseguir fazer, porque, olha, você é muito criativo, você é muito criativo. Nossa, você viu o trabalho do outro? Nossa, que criativo, eu não consigo fazer aquilo. E aí entra muita coisa do próprio improviso, no sentido de que eu não tenho que ser como o outro, né? É o que eu estou fazendo aqui agora, né? uhum, Então, e aí a questão da criatividade é essa também. Ser criativo não é ser como o outro, é ser você. É a própria é. descoberta de quem você é, daquilo quem você é, do que você gosta, do que representa você. Quando você apresentar, quando você fizer, quando você mostrar, as pessoas vão ver você naquilo ali. Então, a criatividade também parte dessa descoberta de si, e E que essa autenticidade. descoberta, exatamente, essa descoberta de si é uma descoberta do outro também. É uma viagem que é de dentro para fora e de fora para dentro, né? Ela é uma via de mão dupla, essa questão da criatividade, porque para mim, pelo menos, isso acontece dentro da minha cabeça, acontece isso. Entender que eu sou criativo não implica em mim achar que eu sou melhor do que o outro. Não, porque todos temos a mesma capacidade Exatamente. imaginativa. E isso pode acontecer às vezes, né? A pessoa É, assumir essa posição, eu sou muito incrível, e acaba tendo essa arrogância de menosprezar o outro. Por isso que ela é uma viagem de mão dupla aí, né? é. E a criatividade, eu pelo menos consigo fazer esse paralelo. Eu acho que eu falei isso para você numa das conversas que a gente teve no WhatsApp, que como que a criatividade e a empatia estão conectadas. Sim, As duas estão conectadas. Para eu ser criativo, eu preciso da empatia. Não tem como ser criativo sem ser empatia. E não a empatia da internet, não a empatia é, do senso comum, não. A empatia real mesmo, a é, empatia, conhecimento de causa, a empatia olhar para o outro e ver o outro, né? Saber quem tolerância. conhecer, exatamente, conhecer esse outro, ver esse outro, entender esse outro. Então, para mim, fica. Aí, quando a gente lê esse livro e ele está falando disso, e aí
nesse livro conta a história, né, daquela moça que é jornalista e que se veste de idosa para entender, designer, aliás, que É. ela se veste de idosa para entender como um idoso Vive. vive e se relaciona com o espaço que ele tá, e aí ela coloca coisas que realmente limitam as suas ações, limitam a sua fala, limitam o seu movimento, e aí ela faz isso e ela começa a criar designs para essas pessoas. A indústria diz para ela: olha, não é isso que a gente faz móveis que são assim. E aí ela vai e ela começa um movimento que hoje você tem aí os móveis tal, que são ergonômicos, né? Que pensam Uhum. nas funcionalidades, que pensam nas pessoas, mas porque ela teve essa empatia de olhar para as pessoas idosas e falar: como é que um idoso se relaciona com abrir a porta da geladeira? E eu queria, nesse momento, aproveitar, porque, de novo, né, como tem muito fisioterapeuta por aqui, olha o que o Rogério está contando. Se você se coloca numa situação empática de tentar vivenciar do ponto de vista físico, disfuncional, aquilo que o seu paciente também vive, é mais fácil você ter ideias para criar alternativas para esse paciente. Então, às vezes, aquele exercício que a gente prescreve e que parece fácil de fazer, porque está num protocolo, porque todo mundo recomenda, para aquele paciente em especial que você está atendendo, ele não vai funcionar bem, porque essa pessoa tem uma dificuldade diferente das outras. Então, ao empatizar, analisando mais de perto essa dificuldade, você é capaz de criar uma variação de um exercício original que é importante, que precisa ser feito, mas que se adapta melhor a essa pessoa. E veja, é um exemplo basicão de criatividade dentro da fisioterapia, porque a gente toda hora está fazendo alguma adaptação para ajudar os nossos pacientes, né?